O mar, vasto, imprevisível, implacável. Um gigante adormecido que pode despertar a qualquer momento. A fúria do oceano é uma força da natureza, indomável. No Atlântico Sul, a tempestade se formava. Nuvens negras se aglomeravam no céu. O vento ganhava força a cada instante. O mar começava a se agitar, mostrando sua verdadeira face. Ondulações cresciam, transformando-se em ondas maiores. O cheiro da maresia se misturava ao odor da chuva iminente. Gaivotas voavam em círculos erráticos, buscando abrigo. A natureza se preparava para o espetáculo da sua fúria. No convés do Santa Maria, Pedro observava a dança furiosa do oceano. Seus olhos refletiam a tempestade que se aproximava. Pedro, um lobo do mar, cabelos grisalhos, rosto curtido pelo sol e pelo vento, mãos calejadas, marcadas pelas cordas e redes que lançara ao mar por décadas. Ele carregava a experiência de uma vida inteira dedicada ao oceano. Desde criança, Pedro navegava, seguindo os passos do pai. Conhecia os segredos do mar como ninguém, mas nunca temeu sua fúria, pois sabia que o medo era um marujo traiçoeiro. Pedro era o capitão do Santa Maria, um barco modesto, mas resistente. Sua tripulação admirava sua coragem. O vento uivava, chicoteando o rosto de Pedro. As ondas batiam contra o casco do Santa Maria com violência. O céu, encoberto por nuvens negras, rugia com a fúria da tempestade. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando o mar revolto. Pedro ordenou que a tripulação se preparasse para o pior. Cada homem trabalhava com urgência. A vida estava em jogo. A comunicação se tornava difícil, engolida pela fúria da natureza. Pedro usava gestos firmes, guiando sua tripulação. Mantendo a ordem em meio ao caos, ele era a rocha na tempestade. A tempestade se abateu sobre o Santa Maria com toda a sua fúria. O vento, agora um furacão, chicoteava o barco. Ondas gigantescas se erguiam como montanhas, ameaçando engolir o pequeno Santa Maria. A chuva açoitava o convés. A visibilidade era quase nula. O Santa Maria era jogado de um lado para o outro. Pedro se agarrava ao leme, lutando para manter o barco no curso. A vida de sua tripulação dependia dele. Uma onda monstruosa se formou à frente do barco, maior do que todas as outras, como se o oceano estivesse se levantando. Parecia uma montanha líquida, uma parede de água, prestes a desabar sobre o Santa Maria, engolindo-o por completo, apagando-o da existência. Pedro gritou para a tripulação se segurar, a última ordem antes do impacto. A onda atingiu o barco com a força de 1000 trovões, jogando-o para o lado, engolfando-o em um turbilhão de água e espuma, um redemoinho de fúria. Pedro foi arremessado contra a cabine, sentindo a dor lancinante em suas costelas, a força bruta do impacto. A água invadiu o convés, cobrindo tudo, transformando o mundo em um borrão. A escuridão era absoluta, o barulho ensurdecedor, a fúria do mar ecoando em seus ouvidos. Pedro emergiu da água, tossindo e cuspindo água salgada, lutando para respirar, para sobreviver. Desesperado, procurou por sua tripulação, em meio ao caos, em meio à fúria do mar, buscando por um sinal de vida. Um a um, Pedro encontrou seus homens, cada um deles um pequeno milagre. Feridos, exaustos, mas vivos, a vida persistindo em meio ao caos. A força da tempestade havia diminuído um pouco, como se o gigante estivesse cansado, mas o perigo ainda era iminente. O Santa Maria estava danificado, o mastro partido ao meio, as velas rasgadas, o motor silencioso, como um coração que parou de bater. Eles estavam à deriva, à mercê da fúria do oceano, um barco à deriva em um mar de problemas. Mas Pedro se recusava a perder a esperança, a chama da vida ainda ardia em seu peito.
Com a ajuda de sua tripulação, começou a avaliar os danos, distribuindo tarefas, inspirando confiança em seus homens, mostrando que a luta não havia terminado. Eles precisavam agir rápido se quisessem sobreviver àquela noite, se quisessem ver o sol nascer novamente. O espírito de luta de Pedro era contagiante, dando forças aos marinheiros, reacendendo a chama da esperança, mostrando que a união era a chave para a vitória. Por horas, eles trabalharam, incansavelmente, escorando o mastro, remendando as velas, tentando reativar o motor. Cada movimento, uma batalha contra a exaustão. Cada prego fincado, cada corda amarrada, uma vitória contra a fúria do mar. Lentamente, a tempestade começou a perder força, como se o gigante estivesse adormecendo. O vento diminuiu, a chuva se transformou em uma garoa fina, o céu se acalmando. As ondas, ainda agitadas, já não pareciam tão ameaçadoras, o mar recuperando a serenidade. No céu, uma fresta entre as nuvens, um rasgo na escuridão. Um raio de sol rompeu a escuridão, iluminando o rosto exausto de Pedro, um sinal divino. Era um sinal de esperança, um prenúncio de calmaria, a promessa de um novo dia. Pedro se permitiu um sorriso cansado, a alegria da vitória. Eles haviam sobrevivido, contra todas as probabilidades, contra a fúria do mar. A força da natureza havia tentado destruí-los, mas a coragem e a determinação os haviam salvado, mostrando a força do espírito humano. Com a tempestade diminuindo, a tripulação se dedicou a reparar os danos do Santa Maria, reconstruindo seu lar. Utilizando pedaços de madeira e ferramentas improvisadas, eles conseguiram estabilizar o mastro, erguendo-o como um símbolo de resistência. As velas, cuidadosamente remendadas, se encheram com o vento. Agora uma brisa suave, impulsionando-os para longe do perigo. O motor, coachado de volta à vida, rugiu em protesto, mas funcionou, como um velho guerreiro retornando à batalha, dando esperança a todos, mostrando que a vida encontra um caminho. Pedro observava seus homens, admirando sua resiliência, a força que os movia, a capacidade de enfrentar a morte e emergir mais fortes, de encarar o abismo e não se deixar abater. A tempestade havia deixado cicatrizes, marcas indeléveis. No barco e na alma dos marinheiros, lembranças que jamais se apagariam. Mas também havia deixado lições, aprendizados valiosos, sobre a força do trabalho em equipe, a união que os tornava mais fortes, sobre a importância da fé, a crença em algo maior que os guiava, e sobre a imprevisibilidade da vida, a certeza de que o mar era um mestre imprevisível. Nos dias que se seguiram, o Santa Maria navegou em águas calmas, rumo ao porto mais próximo, buscando o conforto da terra firme. A viagem era silenciosa, cada um absorvendo os acontecimentos, cada homem perdido em seus pensamentos, refletindo sobre a experiência que haviam vivido, sobre a fragilidade da vida. Pedro se apoiava no parapeito do barco, observando o horizonte, buscando respostas nas ondas. Seus pensamentos voavam para longe, para outras épocas, outras tempestades. Para todas as tempestades que havia enfrentado em sua vida, os desafios que a vida lhe impôs. No mar e em terra firme, a vida era uma constante batalha. Ele sabia que o mar era um mestre duro. Seus ensinamentos eram dolorosos, mas também um grande professor. Suas lições eram inesquecíveis. Ele ensinava a respeitar a natureza, a reconhecer sua força, a valorizar a vida, a reconhecer sua preciosidade, a nunca perder a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios, a manter a chama acesa. A tempestade havia passado, mas a lembrança de sua fúria permaneceria, uma sombra constante, gravada na memória de Pedro e sua tripulação, uma marca indelével, uma lembrança vívida, aterrorizante, mas também inspiradora, um lembrete da força da natureza. Finalmente, o Santa Maria avistou terra, o contorno familiar no horizonte.
O Porto de Santos, um ponto de luz na imensidão do mar. A tripulação explodiu em comemorações, a alegria de retornar para casa. Abraços, sorrisos aliviados, a emoção de estar vivo. Ao desembarcar, Pedro foi recebido como um herói. Ele sabia que voltaria a navegar, o chamado do mar era forte demais. A história de Pedro é uma lembrança, um conto passado de geração em geração, da força indomável da natureza, do poder que ela exerce sobre nós, da fragilidade da vida humana, um sopro que pode se apagar a qualquer momento, e da capacidade do homem de enfrentar seus medos, de desafiar seus limites, de superar desafios intransponíveis, de encontrar forças para continuar. O mar pode ser cruel, indiferente ao destino dos homens. Suas profundezas escondem mistérios. Mas também pode ser um palco de coragem, de superação, de histórias que merecem ser contadas, de lições que jamais serão esquecidas, ensinamentos que moldam o caráter. Pedro, o último marujo, carregava em seu olhar a sabedoria de quem aprendeu com a fúria do oceano, a sabedoria gravada em suas rugas, e que, apesar de tudo, jamais deixou de admirar a sua beleza, a força que emanava de cada onda, a sua força, o poder que ele respeitava, a sua imensidão, o espelho da alma humana.